inabalável, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque nós não abrimos mão da nossa fé. Nós não abrimos mão daquilo que nós cremos. Obrigada, Jesus. Obrigado por essa igreja notável. Obrigado por essa igreja forte, corajosa, destemida. Essa igreja que não arredou o pé. Obrigada, Jesus. Porque nós não somos daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que vivem do passado. Nós somos daquele que olhamos para a tua promessa. Olhamos para o futuro. Olhamos para o hoje. E continuamos firmes. Ah, Jesus. Aqui tem pessoas que o Senhor pode contar. Aqui tem homens e mulheres que o Senhor pode bater na porta. E o Senhor vai encontrar. Reencontrar filhos e filhas que fizeram a escolha de viver na verdade, de permanecer em Ti. E hoje, esse é o título da nossa ministração: permanecer nele. Essa tem sido a nossa dificuldade. Quando eu digo nossa, a igreja de Cristo. E ele já sabia, porque são tantos e tantos conselhos que nós temos na palavra sobre permanecer. Porque se converter, muitos se convertem. Aceitar Jesus, muitos aceitam. Mas permanecer. Permanecer. Quando Jesus foi crucificado, quantos permaneceram? Quem ficou? Quem ficou? Quem ficou? Né? Quem ficou nos pés da cruz? Quem correu? Quem fugiu? Quem se escondeu? Não foi diferente e não é diferente hoje. Quem vai permanecer aos pés da cruz? Quando o terror vier. E para muitos já veio. O terror da morte, o terror da perseguição, o terror da fome, o terror da perda de status, da perda de casa, da perda de bens. Foi assim com os discípulos. E o que Jesus falou com eles? Permaneçam em Jerusalém. Sempre tem uma palavra de permaneça em. Sempre. O Senhor sempre fala conosco. Permaneça naquilo que você já conquistou. Não retroceda, minha filha. Não retroceda, meu filho. Porque quando você retrocede, você está dando um péssimo exemplo para os seus irmãos. Você está dizendo para eles que não é o suficiente viver em Cristo. Que lá atrás você deixou alguma coisa mais interessante do que Jesus. Então permaneça. Não retroceda naquilo que você já aprendeu do Espírito Santo. Porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Você quer ser uma pessoa confiável, onde Jesus pode contar com você, onde Jesus pode confiar tesouros nas suas mãos? E quando eu falo tesouro, eu não estou falando de ouro e prata. Eu estou falando do bem mais precioso para Deus: vidas, almas. O Senhor pode confiar nas suas mãos? Vitória foi presenteada, confiada com uma vida. Precisa permanecer até o fim, para que seu filho cresça nos caminhos do Senhor. Para que um dia, se ele bambear e se desviar um pouquinho, ele está cheio de palavras e depósito e ele vai saber voltar para o caminho. Ele vai saber. Porque você viveu diante dos olhos dele
aquilo que você disse que crê. Estar em Cristo não é uma localidade geográfica, um lugar. Porque as pessoas falam, nós falamos, as pessoas não, nós falamos, a igreja fala, eu preciso estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? É um local, é um lugar? Não, meus irmãos. É um comportamento, é uma escolha, é uma atitude. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo envolve ação. Estar em Cristo sem ação é irreal, é uma ilusão. Estar em Cristo e não conhecer a palavra dele é mentira. Estar em Cristo e não vir à igreja é mentira. Estar em Cristo e fechar os olhos para o seu chamado é covardia. O que é estar em Cristo? É viver aquilo que você já aprendeu dele. E a gente vai passear um pouquinho pela palavra. Amém? Amém. Porque só a palavra de Deus traz entendimento, conhecimento e libertação. Eu posso pregar aqui 3 horas seguidas de conhecimentos, de filosofias, de teologias. Vocês podem achar maravilhoso, podem até bater palmas, mas o que vai ficar? Sabe o que fica? A palavra. É a palavra que limpa, não a palavra de Valéria, mas a palavra de Deus. Amém. É a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Glória a Deus. Não existe discurso poderoso que não seja o do Senhor para transformar vidas. Nós temos pregadores maravilhosos hoje em dia, e glória a Deus pela vida de cada um deles. Mas se você parar para lembrar, pouca coisa você lembra do que você ouviu da boca deles. Mas aquela palavra que virou uma chave no seu coração, você não esquece. Aquela palavra que tirou você de um lugar e levou para outro, essa você não esquece. Ela está lá. Volta e meia você lembra. Porque a palavra é semente. E semente brota, cria raízes e dá fruto. A palavra precisa dar fruto. Fruto de libertação, fruto de entendimento, fruto de sabedoria. Se a palavra que está em você não está gerando fruto, tem algo errado. Tem algo errado. A gente que gosta de plantinha, eu, por exemplo, quando as minhas plantas estão com as folhas caídas, murchas, quando não está mais florescendo, eu sei que tem algum problema. Ou tem um parasita nas raízes, ou é falta de água, ou é muita água, ou é pouco sol, ou é muito sol. Algo está acontecendo, mas aquele não é o normal dela. Se para uma planta não é normal, e para nós? Não é para nós. Se a palavra que é em você não está sendo suficiente para te manter no caminho, tem alguma coisa errada. Com a palavra ou comigo? Comigo. Amém? Aleluia, papai. Glória a Deus. João 15, Evangelho de João, um dos que ficaram no pé da cruz. João ficou no pé da cruz, do lado da mamãe de Jesus e de outras mulheres. Raça véia valente. Fala sério, né, menina? Eu vou te falar, hein? Eu vou te falar, viu? Povo velho valente, essas mulheres. Aleluia, pai. Não correram, não. João 15, verso 4. Eu vou ler uma versão
que eu gosto muito, que é a mensagem. Então vocês nem olhem para a Bíblia de vocês agora, só ouçam e depois a gente lê uma outra versão parecida aí, né, com o que vocês têm. Vivam em mim. Isso é Jesus falando. Vivam em mim. Venham morar em mim. Venham morar em mim. Você precisa se deslocar. Você precisa se mover. Como eu moro em vocês. Porque Ele já escolheu morar em nós. Mas e nós? Temos escolhido morar nele? Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, ou seja, de verdade, não é aquela coisa do faz de conta, não imaginam que colheita vocês terão. Vocês não imaginam, vocês não fazem ideia dos frutos que vocês vão gerar. Separados, vocês não têm nada, não podem produzir nada. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como os meus discípulos. Existe uma série de condições para se viver em Cristo. Para ser salvo por Ele, basta crer. Mas para andar com Ele, existe algumas condições. Exige que você tenha a palavra dele em você. Exige que você seja discípulo dele. Que você queira amadurecer, ter maturidade. Porque aqui, gente, olha, todo mundo aqui é ovelha, não é? A gente tem a pastora e nós somos as ovelhas. Só que nós somos ovelhas que já nos transformamos em pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, socorros, governos, obreiros. Não é verdade? Então, o povo de Deus, ele é chamado não só para ser conduzido por um líder, mas também para conduzir os outros que estão aí fora. Conduzir de que forma? Através da sua vida, através do exemplo que você dá, através daquilo que sai da sua boca, através daquilo que sai do seu bolso, através da mão que você estende ou da mão que você encolhe. Tudo isso é manifestação de quem você é em Cristo Jesus. Nem toda manifestação será aqui no púlpito. Nem todos pegarão em microfone. Eu acho que a grande maioria não pegará. Porém, é essa grande maioria que traz as multidões. Porque nem sempre aquele que está com o microfone na mão pode atrair multidões. Mas você pode. Você pode. Porque você é um influenciador da justiça de Deus. Você é um luzeiro onde você está plantado, onde você vive. Você é sal onde você está. Seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa com seus filhos, com a sua esposa, ou lugarzinho difícil de ser sal e luzeira com marido e mulher, né, gente? Vamos falar aqui, né? Todo mundo é luzeira e sal lá fora nos estranhos, né? Top. Mas com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, o luzeiro fica meio apagadinho, né? A gente ouve muitos relatos da dificuldade de você
Olha lá, ele está confirmando tudo. Davi está dizendo que é verdade, né, meu filho? Depois eu vou ter um dedo de prosa com você para você me contar tudo. Orando em línguas, amém. Então é isso, meus irmãos. Nós precisamos começar com os de casa. Porque se eu não manifesto a justiça e a bondade de Deus com aqueles que estão ao meu lado, eu vivo uma hipocrisia. Eu sou um hipócrita. Se eu trato a minha esposa e meu marido com arrogância e prego aqui em cima, sejam mansos e tranquilos, não é verdade. E eu vou prestar contas a quem? Aquele que me chamou para estar aqui. Aquele que te chamou para estar no lugar que ele deseja. Então você precisa ser. Você precisa frutificar dentro da sua casa. Né, Everton? Ser manso e tranquilo. Em casa. Porque senão, as orações do marido não vão subir. O homem que não é manso e tranquilo, não trata sua mulher com cordialidade, gentileza e amor, as orações dele não sobem. E glória a Deus que não fui eu que disse isso. Foi Jesus. E o que Deus diz? Você pode gostar ou não, mas é. Então, meus irmãos, vigiem. Mas agora também tem as irmãs, né? Serem submissas aos seus maridos. Mas submissa como? Concordando com tudo que ele faz? Não. Só com o que estiver alinhado na palavra. Ser ajudadora é confrontar o seu esposo na palavra. Com amor, com mansidão. Mas não é concordar com tudo. Porque ele não precisa de um cúmplice. Ele precisa de uma ajudadora. Cúmplice quem tem é bandido. Né? Quando está fazendo trem errado, né? Aí tem um cúmplice. Nossos maridos precisam de mulheres ajudadoras. Mulheres que digam: não, não, meu filho. Isso não está certo, meu amor. Né? Amém? Amém? Deixa eu voltar para a ministração. Glória a Deus. Então, agora eu vou ler para vocês rapidamente a nossa versão. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele está falando do que aqui? Permanecer. Perseverar. Continuar, não desistir, não retroceder. E como isso tem sido difícil para os crentes. Né? Como a gente vê, como a igreja tem lutado contra isso. Então, qualquer obstáculo que eu encontro, assim como nós vemos homens e mulheres se separando, conforme os obstáculos vão surgindo no casamento, não estou generalizando, tá? Mas hoje, a maioria que nós podemos aí perceber de separações, não vou dizer a maioria, mas uma parte, tem muito disso, né? A divergência, a diferença tem gerado separações. E na igreja não tem sido diferente. Eu não gosto da cadeira de plástico, eu não gosto da voz de Valéria, eu não gosto do violão de Everton, eu não gosto de Jeane, então eu vou sair desse lugar. Eu não permaneço mais aqui. Então não há lugar para você no céu, viu, meu irmão? Primeiro aviso, que eu vou estar lá. Né, gente? Nós tudo vai estar lá. Everton também. Vai ter que me suportar, a voz minha. Vai ter que suportar o Diego, vai ter que suportar nós tudo lá. Então o seu lugar não é no céu, né? Se você não consegue conviver comigo aqui uma horinha, imagine no céu na eternidade. Você está morto. Não é verdade?
Então, permanecer, meus irmãos, precisa ser algo que você tem cravado no seu coração. Porque todas as vezes que der vontade de você desistir, você tem que parar, pensar. Jesus me chamou para permanecer. Jesus me chamou para permanecer. Eu não estou falando de um lugar físico, mas eu estou falando da família de Cristo. Eu preciso permanecer naquilo que eu aprendi. Eu não posso perder aquilo que eu já conquistei. As pessoas estão deixando escoar pelas mãos aquilo que elas já conquistaram. Eu conheço homens e mulheres que já passaram bom tempo orando. Hoje elas não oram mais. Elas não têm mais tempo. Ou porque ganham muito dinheiro, ou porque não tem dinheiro nenhum, seja lá o motivo que apresentaram. Homens e mulheres que passaram tempos orando em línguas, perseverando, lendo a palavra, confessando, e hoje não fazem mais. Por preguiça. Sei lá, qualquer justificativa. Porque justificativa todos nós temos, sim ou não? Eu tenho, para não orar nem ler. Mas eu não olho para ela. Eu não olho para a minha circunstância. Porque é isso que a palavra fala. Que eu não vivo por vista, que eu não vivo por circunstância. Então, se eu for guiar a minha vida por isso, eu vou estar em Cristo? Como assim? A gente precisa de uma autorreflexão. Eu preciso andar em Cristo. E andar em Cristo é não abrir mão daquilo que você já andou, que você já conquistou, que você já sabe, que você já aprendeu no Espírito. Porque as pessoas querem novidade o tempo todo. Querem algum tipo de revelação extraordinária aqui no púlpito. Né? O CPF, as pessoas querem que vem cá, Maila, seu CPF é 000, blá, blá, blá. Eles acham isso fantástico. O irmão revelou meu CPF. E daí? Sim. Pra quê? A revelação que eu preciso hoje é permanecer em Cristo. Eita glória, aleluia. A revelação que eu preciso manter dentro de mim é que a palavra limpa, que a palavra me cura, que a palavra traz libertação, que a palavra traz entendimento e sabedoria, e que eu preciso todos os dias mergulhar nela. Todos os dias. Você não come, filho de Deus. Você não toma banho. Você não bebe. E por que você não tem lido? Por que você não tem orado? Porque eu posso não estar vendo. E eu realmente não significo nada para você. Mas aquele a quem você diz que ama está vendo. Que você não tem tido tempo com ele. Que você tem gasto o seu tempo em futilidades. Em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Porque hoje pode estar tudo bem. Não que Jesus queira que você se estepe. Mas o caminho que eu tenho trilhado de desânimo, de negligência, vai me levar para esse fim. Não é assim? É igual aquele povo que fala, eu bebo, eu fumo, eu como, eu faço isso, eu faço aquilo e faço meus exames, tá tudo em cima. Eu tô bem. Com 10, com 20, aí com 30, com 40, aí o trem começa a arrochar. Aí já não vai estar mais tão bem. Porque vai chegar a conta. E a conta chega para todo mundo. E Jesus não quer isso. Porque o nosso próprio corpo mortal, ele já traz uma conta pelo desgaste físico que nós temos no dia a dia. Nós já temos o desgaste natural. E nós ainda precisamos colaborar para isso. E no Espírito não é diferente, meus irmãos.
Amém? Vou cantar também. Segundo Coríntios 5:17. Irmã, gente. Segundo Coríntios 5:17. Amém? Ai, Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. Segundo Coríntios 5:14, amém? Amém. Pois o amor de Cristo nos constrange. Que assim seja. Que possamos de fato ser constrangidos pelo amor dele. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Logo, todos. Você está morto, meu irmão. Você sabia disso? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então hoje, se você vive, você que aceitou Jesus, se hoje você vive, é para glorificar o nome dele. Glorificar no seu corpo, glorificar na sua alma, glorificar no seu espírito. É para isso que você vive. Para que todos que olhem para você vejam que você é uma carta viva, um testemunho do amor de Deus. Para que o simples fato de você passar por um lugar, as pessoas olham para você e falam: meu Deus, como fulano mudou. Meu Deus, depois que fulano aceitou Jesus, ó para isso, ó. Não é verdade? Quantos exemplos nós temos aqui? Quantos exemplos de homens e mulheres nós temos nessa igreja? E isso é bom. Você ser reconhecido como um homem e uma mulher transformada. Como isso é bom. Você ser crente e as pessoas saberem que você não é mais o velho homem. Que você é totalmente diferente. Porque você não tem mais o mesmo procedimento. Você tem outro olhar, outra atitude, outro comportamento. Você não faz o que as pessoas do mundo fazem. Porque você vive hoje por aquele que morreu por você. Aleluia. E aí ele continua. 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Ponto de vista humano. O que é ter um ponto de vista humano, meus irmãos? É enxergar no outro só as deformidades e fraquezas. Eu ter um ponto de vista humano a respeito de Sara é só enxergar a humanidade dela, mais nada. E nós precisamos, de fato, como diz a palavra, não ter mais um ponto de vista humano sobre o outro, mas pensar como Cristo pensa. E Cristo pensa o quê? O melhor ao seu respeito, ao meu respeito. Ainda que
passem pensamentos turbulentos, Glória a Deus. rapidinho tu se arrepende, meu irmão. E fala, sai, urubu, sai. Aqui não, você não vai pousar na minha cabeça. Aleluia. Glória. Pensamentos maus, não. Saiam. Porque eles vêm. Né? Eles vêm. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, eu estou em Cristo, então nós somos nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém do quê? Da reconciliação que Deus fez entre nós e Ele. Tudo isso só é possível porque Deus agiu. E Deus nos mostra pela atitude dele que nós também precisamos agir. Ele deu o filho dele para reconciliar eu e você com ele. Ele deu o próprio filho. O que você tem dado para reconciliar o mundo com Jesus? O que você tem feito? Primeira coisa, meus irmãos, cuide para que não caia. Permaneça. Você permanecendo e cuidando para não cair e não ser pedra de tropeço nem de escândalo para essa geração em que você está, já vai ser uma grande colaboração. Porque as pessoas vão poder olhar para você e testificar que aquele que está em Cristo, ele não se amolda às paixões do mundo. Ele não segue o modismo do mundo. Ele não acompanha a ideologia do mundo. Não é tendo um vocabulário evangeliquez, mas é ter um comportamento evangelístico. Amém? Nós vamos agora para Romanos 12. Vamos lá? Romanos 12. Já está pertinho. Obrigada, Jesus. Esse capítulo, gente, é um capítulo que fala de sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É você esmurrar o seu corpo, é mudar a sua atitude, é mudar o seu comportamento. Então, como nós aqui somos uma igreja de bereanos que lemos a palavra, nós vamos ler esse capítulo todo. Amém? Portanto, gente, eu vou ler na NVI, não sei se é a maioria aí, pode ser? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros membros. Temos diferentes dons
de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão, com amor de quem se importa. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem, vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E o que é vencer o mal com o bem? Nós lemos tudo em cima. Nós lemos aí o que é vencer o mal com o bem. É praticar a justiça que o Senhor nos ensina. É compartilhar o que você tem fisicamente, monetariamente. É doar o seu tempo para ouvir o outro. É chorar com o outro. É se alegrar com o outro. É visitar o outro. É orar com o outro. Isso é estar em Cristo. Todas as vezes que vocês estiverem em dúvida, o que está em Cristo? Como é que eu ando mesmo com Jesus? Leiam esse capítulo. Existem outros que falam, mas leia esse. Não se amoldar ao mundo. Esse capítulo 12 é maravilhoso, porque ele faz um apanhado de coisas do dia a dia, do nosso cotidiano. Ele não está mandando você subir o monte, ele não está mandando você sacrificar um boi. Ele está falando de você ter um comportamento santo. Um comportamento de filho de Deus. De você viver, de que eu viva aquilo que você prega, daquilo que eu prego. Pregação sem vida é vazio. Pregação sem a manifestação da justiça de Deus é mentira. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus. Amém. Obrigada, Jesus. E para finalizar, Salmos 9. Salmo 9. Vamos lá nos Salmos. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus. Esse salmo é maravilhoso. Mas eu vou só ler o 9. 9. O Senhor é refúgio. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais, nunca abandona os que te buscam. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Quando eu e você estamos passando por situações, existem duas atitudes primárias: o de fugir ou de refugiar-se. Você quer fugir de Deus ou você quer se refugiar em Deus? Mas como assim? Não, eu não fujo de Deus, não. Quando você não está bem, você não quer ver os irmãos. Quando você não está bem, você não quer receber ninguém na sua casa. Você também não quer conversar com ninguém. Você pode até conversar com uma amiga do mundo, um amigo do mundo. Mas um irmão? Não. Uma das primeiras coisas que acontecem é você querer se desligar do corpo. E estar em Cristo Jesus é se refugiar nele. Quando eu estou mal, eu tenho que vir para cima da igreja, para que ela me abrace, para que ela me console, para que ela me conforte. Mas isso só será possível se eu quiser. Outra atitude é não vir mais. As pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade na alma, no espírito, outra coisa que elas fazem é deixar de vir à igreja. É incrível como Satanás desliga você do corpo e tira você da cobertura. É impressionante. Ele joga você para fora da arca através das suas emoções, através daquilo que você pensa e sente. Você fica do lado de fora da arca. Você perde a comunhão com seus irmãos e você perde a comunhão com aquele que é o seu cabeça. Você fica sem cobertura. Você fica sem os braços, sem as mãos para te carregar e te abraçar nesse momento de dor e de necessidade que você está passando, e às vezes de confusão e dúvida. E além de tudo, você sai do esconderijo do Altíssimo. Então, meus irmãos, quando eu e você estivermos passando por qualquer crise, seja emocional, seja física, não importa, seja financeira, não importa a crise que você tenha enfrentado, fique no corpo, para que você seja ajudado pelos dons que a igreja carrega, para que você seja aconselhado, admoestado, disciplinado, para que os presbíteros possam orar por você, para que os intercessores possam dobrar os joelhos por você. Fique no corpo. Não seja um membro morto. E não saia da sua cobertura. Porque tem um que te cobre.
Tem um que é o seu cabeça. Mas quando você sai da igreja, você está dizendo para ele que você não mais faz parte da família dele, porque você está abandonando a noiva. Fique na igreja. Então, isso é algo muito forte que a gente vê, não só aqui, mas em qualquer lugar. Fulano está passando por crise, fulano some da igreja, fulano não quer ver irmão, fulano não quer conversar com o irmão, fulano não nem atende irmão. Né? Isso é estratégia do diabo, gente. Estratégia do inimigo. Olha o que aconteceu com Pedro, olha o que aconteceu com os irmãos. Na hora que o medo veio, na hora que a crise veio, o que eles fizeram? Fugiram. Fugiram de quem? De Jesus. Fugiram de um momento que eles sabiam que ia acontecer, que eles já estavam sendo preparados durante 3 anos. E eles fugiram. Eles correram. Eles não confiaram. No finalzinho do nosso salmo fala o quê? O final do 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Aleluia. Ele nos ensina, não abandone. Não fuja de mim. Refugie-se em mim. É assim que o Senhor nos ensina. A correr para Ele. E a correr para Ele significa correr para a igreja, correr para os irmãos, correr para quem te ama, correr para quem se importa com você sem ganhar nada com você. Alguém que já recebeu para orar pelo outro? Alguém que já recebeu para poder ser ombro, ouvido do outro? Nunca. Porque é por amor. Lá fora você paga para ser ouvido. Por um estranho, mas você paga. Está errado? Não, é um recurso. É mais um recurso. E glória a Deus por todos os recursos que o Senhor coloca à disposição do povo. Mas aqui você encontra muitas coisas gratuitas. Dentro da igreja você encontra muitas coisas gratuitas. De graça. Pela graça. Amém? Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigada, Jesus. Que a tua palavra permaneça em nós e nós possamos permanecer em ti.